Olá, queridos amigos. Vocês sabiam que Silvio Santos acreditava na reencarnação? Vamos ouvir o que ele disse sobre o tema e ainda a revelação que Chico Xavier fez a uma de suas filhas, a uma das filhas do apresentador, a Sílvia Abravanel, sobre ela ser a reencarnação de uma cunhada do Silvio. Olha, é um vídeo bem bacana e bem intrigante. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou Gabriel Velasquez. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal O Espiritualista. Silvio Santos, nome artístico de Cenoura Abravanel, foi um dos maiores comunicadores e empresários da televisão brasileira e do mundo. Sua trajetória, que começou como camelô e vendedor, culminou na criação de um império midiático com destaque para o SBT, uma das principais emissoras de televisão do país. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1930 e desencarnou em São Paulo agora no dia 17 de agosto de 2024. Bom, pessoal, Silvio acreditava na reencarnação e, ao que parece, esse era um assunto recorrente na família, pois uma de suas filhas chegou a dizer em um podcast ser a reencarnação de uma cunhada de Silvio Santos. Revelação essa realizada pelo nosso amado Chico Xavier. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilhar, comentar, pois assim você ajudará na divulgação da doutrina espírita. E divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal O Espiritualista. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou Aderir. Bom, pessoal, primeiramente vamos ouvir o Silvio Santos falando sobre o tema reencarnação. Alô? Alô, pode falar? Silvio? Hein? Ai, nem acredito. Poxa, que maravilha estar falando com você. Muito obrigado, a senhora Olha, é muito prazer gentil. enorme. Diz pra mim, A minha mãe tem 67 anos, é fã incondicional sua, viu? como é que ela chama? É Dona Benedita, aqui de Pirituba. Um beijo pra ela e como é que você chama? É Vera Lúcia. Vera, o que é que você quer saber? Olha, eu quero saber, uma pergunta bem objetiva. Eu quero saber se você acredita na vida eterna. Olha, eu acho que sim. Eu sinto dentro de mim, errado ou acertadamente, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Acho que a teologia, o catolicismo, o judaísmo, o maometismo, as religiões, elas todas são convertidas para um Deus. Esse Deus pode ser até o que está dentro de cada um de nós. Mas eu sinto, não sei por que, sinto que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Só isso. Certo. Muito obrigada. Um forte abraço para você. Bastante saúde, viu? Obrigado, E muito agradecido. vai vencer. Falando sobre a vida eterna. Antes da gente continuar, nós vamos entender aqui um pouco sobre a reencarnação. Caso você esteja chegando agora aqui no canal O Espiritualista, esteja chegando aqui pela primeira vez e não sabe muito bem sobre o assunto. Muitas pessoas acreditam que a reencarnação é algo criado pelo espiritismo, mas não. A reencarnação é um fato. E a crença na reencarnação, a ideia de que o espírito pode renascer em um outro corpo após a morte, é uma das mais antigas e difundidas das crenças da humanidade. Suas raízes se perdem no tempo e se entrelaçam com diversas culturas e filosofias ao redor do mundo. E pessoal, de uma maneira bem resumida, nós podemos encontrar algumas explicações sobre o que é o processo de reencarnação no site da União Espírita Mineira. Veja só, reencarnação. A reencarnação é um meio de que dispõe o espírito para abreviar a caminhada rumo à perfeição. Através das vidas sucessivas, o espírito adquire maior conhecimento e se eleva em moralidade, passando a cooperar conscientemente na obra do Criador. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade da vida corporal. As encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. A justiça de Deus fica evidenciada pela reencarnação através das novas oportunidades de reajuste que ele oferece sempre aos filhos que transgridem as suas leis, até que um dia todos nos identifiquemos com os seus sábios desígnios, nos vencendo assim dores e sofrimentos decorrentes de nossa invigilância. E o conhecimento da pluralidade das existências leva assim o homem a valorizar a sua experiência carnal, empenhando-se no esforço de renovação com Jesus, de modo a superar a sua própria inferioridade. Bom,
Mas então vamos ler aqui uma matéria falando sobre essa crença de Silvio Santos no processo da reencarnação. Essa matéria foi publicada no portal Terra. E olha só que interessante, pessoal. Olha só. Então, pessoal, não tenho medo. Terei outras vidas. O que o Silvio Santos disse sobre a morte? O apresentador acreditava em algo além da vivência terrena e revelou como gostaria de partir. A revista Veja, em maio de 2000, Silvio Santos foi questionado sobre o fim da vida. Não tenho medo de morrer, afirmou. Eu sinto dentro de mim, errada ou acertadamente, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Disse no SBT em fevereiro de 1988. Seguindo a convicção do judaísmo sobre reencarnação, o apresentador acreditava em algo além do plano terreno. Sei que alguma coisa vai estar reservada para mim do outro lado, uma nova missão. Indagado sobre como acreditava ser a morte, ele poetizou: eu sei que é um sono profundo, deve ser gostoso dormir novamente. Entrevistado pela Veja em fevereiro de 2014, o apresentador manifestou a maneira como gostaria de deixar a vida. Não é um sonho, mas como eu vou morrer? Gostaria de morrer sem ir para o hospital. É a única coisa que eu posso esperar com 83 anos. O que você pode esperar com 83 anos? Só embarcar a qualquer momento. Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado, dia 17, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado havia quase 2 semanas. Então, pessoal, Silvio Santos era judeu, e nós sabemos que o conceito da reencarnação começou a ser difundido por algumas correntes do judaísmo a partir da Idade Média. A crença pessoal na reencarnação, conhecida como Gilgul, não sei se é assim que se fala, por isso estou deixando aqui na tela para vocês, né? Em hebraico, não é um dogma central no judaísmo rabínico tradicional. A Bíblia hebraica e os textos clássicos rabínicos não fazem menção explícita a esse conceito, mas Silvio Santos acreditava na reencarnação, provavelmente por ser judeu. Bom, mas outro fato interessante sobre a reencarnação na vida de Silvio Santos foi a revelação feita por uma de suas filhas, a Sílvia Abravanel, de que Chico Xavier havia revelado que ela, Sílvia, era a reencarnação de uma cunhada de Silvio Santos. Vamos conhecer essa história através de uma matéria bem interessante publicada no portal TV Foco. Olha só, pessoal. Sílvia Abravanel surpreende ao confirmar ser a reencarnação de pessoa bem conhecida de Silvio Santos. Filha número 2 do apresentador mais famoso do Brasil, faz revelação espiritual bombástica de sua alma. O genial apresentador Silvio Santos, que se aposentou das telas do SBT por tempo indeterminado, ainda acende uma ponta de esperança no seu público diante de seu possível retorno triunfal. Enquanto isso não acontece, a filha número 2 do famoso, Sílvia Abravanel, chamou atenção ao afirmar ser a reencarnação de uma pessoa bem conhecida do seu pai. Aqui, pessoal, nesse trechinho está falando sobre uma possível ida dela para Record, tá? Mas vamos aqui para o que interessa para a gente no nosso vídeo. Na última noite de terça-feira, 6 de agosto, Sílvia Abravanel causou comoção na internet ao participar do podcast Paranormal Experience no YouTube, onde deu detalhes da vida particular, atual estado de saúde do pai, destrinchou sua carreira na TV e como filha do empresário e apresentador, além de contar detalhes espirituais que foram revelados à sua família. Sílvia Abravanel relatou aos apresentadores do podcast Paranormal Experience que é a reencarnação da cunhada de Silvio Santos, ou seja, de sua tia. A saber, a ex-Bom Dia e Companhia é filha adotiva do dono do SBT com sua falecida esposa Cidinha. Portanto, ela disse ser reencarnada da irmã de sua mãe. A revelação foi feita há décadas pelo médium Chico Xavier. De acordo com um relato de Sílvia Abravanel, foi dito o seguinte: eu tenho uma tia, e eu não a conheci porque ela morreu com 4 anos, iniciou ela no podcast sobre o assunto. Isso é uma coisa que a minha avó me contou uma vez. O Chico Xavier era muito amigo da minha avó. Era um amicíssimo de tipo frequentar a minha casa, relatou a filha número 2 de Silvio Santos.
Silvia disse que a tia faleceu após ter a cabeça prensada enquanto brincava em uma porteira e seguiu sobre seu relato da reencarnação. Um dia, a minha avó resolveu perguntar sobre a filha dela, que era a irmã mais velha da minha mãe. Aí o Chico falou: ela está ali. E quem estava sentada naquela sala era eu que estava brincando, explicou. Minha avó falou: ali onde? E ele respondeu: a sua neta é a encarnação da sua filha, contou Silvia Abravanel sobre a revelação do médium à sua avó materna. Minha avó falava que quando eu era pequena, eu chamava a minha avó de mãe e minha mãe de mãe Cidinha, expôs Silvia Abravanel sobre os bastidores de sua vida particular na infância. Questionada pelos apresentadores do podcast se acreditava na revelação feita por Chico Xavier à sua avó, Silvia ponderou: essa coisa de adoção, a gente não sabe os motivos, a gente não sabe como funciona esse elo todo e como a gente chega ali. Mas eu cheguei, refletiu. Eu acho que isso explica como eu surgi, como eu cheguei até eles, como eu cheguei nessa família, afirmou ela em entrevista ao Paranormal Experience. Então, pessoal, é bem interessante, né, o fato de Silvio Santos acreditar na reencarnação. E que esse singelo vídeo seja uma espécie de homenagem do canal O Espiritualista a ele, que é, sem dúvida, o maior apresentador da TV mundial em todos os tempos. As lembranças dos domingos, quando minha mãe e eu assistíamos o Silvio Santos juntos, são das mais belas que eu tenho nessa minha reencarnação. Então, obrigado, Silvio Santos. Siga em paz. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja. E ela perguntou para o Chico Xavier, era muito amigo da minha avó, eram amicíssimos, assim, do Chico frequentar a minha casa, e minha avó ir muito para Uberaba, e minha mãe, aquela coisa da parte espiritual da vida delas, tá? E um dia minha avó resolveu perguntar da filha dela, que era a irmã mais velha da minha mãe. E ela tinha morrido com a cabeça prensada numa porteira, que ela estava brincando com um amiguinho numa fazenda. E aí o amiguinho, acho que fechou a porteira, não sei se foi por maldade, eu não sei realmente em detalhes, como minha avó me contou, era pequena. E aí o Chico falou assim, ela está ali. E quem estava sentada naquela sala era eu. Eu estava brincando na sala. E o Chico apontou para mim, ela falou, ela está ali. Minha avó falou, ali aonde? Ele falou, a sua neta é a encarnação da sua filha. E minha avó fala que quando eu era pequena, eu chamava minha avó de mãe e a minha mãe de mãe Cidinha. Então, não sei... Não sei como... Peraí, vamos recapitular. Como eu vim parar ali... Você é a reencarnação da irmã da sua mãe. Eu sou Que seria essa tia? que seria minha tia. Porque minha tia morreu com 4 aninhos de idade. E aí minha avó queria saber, né? Minha avó recebia psicografias do meu avô, das irmãs dela, dos irmãos dela, tudo. E um dia minha avó resolveu perguntar para o Chico. Chico, como é que tá minha filha? Eu queria notícias. E minha filha, ela já tá bem, ela já aceitou tudo. Ele falou, não, sua filha tá ali. E apontou para mim. Eu devia ter 3 aninhos, 2 aninhos, enfim, eu era pequena, eu era praticamente um bebezinho, assim, uma menina muito pequenininha. E minha avó falou, mas ali aonde? Aí, novamente, o Chico apontou para mim e falou, a sua filha está encarnada na sua neta. E eu, desde pequenininha, eu chamava a minha avó de mãe, e a minha mãe, não era minha mãe biológica, eu chamava a minha mãe de mãe Cidinha. Eu não chamava a minha irmã, de irmã não, eu chamava a minha mãe de mãe Cidinha e a minha avó de mãe. Eu não chamava minha avó de vó. Desde pequenininha, então eu chamava minha avó, que seria supostamente minha mãe em outra vida, eu chamava minha avó de mãe. Então, até aí como eu cheguei nessa história toda, assim, porque eu realmente cheguei com 3 dias de vida, 72 horas. Minha mãe me teve, minha mãe biológica me teve. Não a conheço, tenho muita gratidão por ela, porque ela tinha dois momentos na vida dela, me ter e me tirar. Ela me teve. Então, eu tenho muita gratidão pela minha mãe, sabe? Minha mãe biológica, não sei quem é. E aí eu cheguei com 3 dias de vida. Ela saiu por uma porta, eu saí por outra no colo do meu pai, num coeiro. Não sei se vocês sabem o que é coeiro. Enroladinho. A gente chegava toda enrolada, só com a carinha de fora, assim. Com 3 dias de vida, eu cheguei na família do meu pai. E foi essa a minha história, assim. Eu sou muito grata. Eu acho que essa coisa de adoção é como você falou. A gente não sabe os motivos, a gente não sabe como funciona, né? Esse elo todo, como a gente chega ali. Mas eu cheguei.